Meus amigos da internet, é com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de sexta-feira. Hoje estou aqui para fazer a oração da libertação. Durante alguns minutos, hoje num tempo até mais reduzido, eu estarei aqui para orar por você. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E aqui em Manaus, nós somos a nova Igreja Querigma em Manaus. As nossas concentrações de fé têm acontecido todos os domingos às 19 horas, aqui na zona norte de Manaus, no núcleo 4 da cidade Nova 2, na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. E eu quero convidar todos vocês, meus amigos, a virem participar neste próximo domingo desta nossa grande concentração de fé às 19 horas. Nós estaremos aqui de braços abertos para receber vocês. Aproveite esta oportunidade. É uma porta que se abre para você encontrar Deus, ouvir a pregação da palavra do Senhor, ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Quero agora meditar com os amados sobre quando Deus exerce juízo. Quero ler Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, pois que me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Eu quero, neste momento, lembrar a todos os nossos telespectadores que houve um momento em que Deus enviou sobre a terra um dilúvio. E com esse dilúvio, milhares de pessoas morreram. Só escaparam daquele dilúvio os que estavam na arca construída por Noé. Por que aconteceu esse dilúvio? O dilúvio aconteceu como um juízo divino, um juízo de Deus. Era Deus pesando a mão sobre aquela humanidade. O que acontece é que o pecado, a maldade, a desobediência, a coisa má, havia se multiplicado na face da terra de tal maneira que Deus se arrependeu, aqui usando uma expressão forte, porque Deus, na verdade, não se arrepende, né? Mas Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a face da terra e resolveu pesar a mão sobre ele. Há pessoas que pensam que, por Deus ser amor, ele não castiga, ele não cobra a obediência, ele não pesa a mão sobre as pessoas, mas quem pensa assim está pensando errado.
Deus de fato é amor, mas Ele também é justiça. E aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, Ele cobra, Ele cumpre. Ele não pode voltar atrás da sua própria palavra. E nós encontramos então, nesse momento da história da humanidade, um momento em que praticamente toda a humanidade, com exceção da família lá de Noé, foram banidos, foram mortos, sofreram essa terrível catástrofe do dilúvio, pereceram nas águas do dilúvio. Porque o dilúvio aconteceu como um juízo divino sobre a face da terra. E você sabe que esse dilúvio de fato aconteceu. Desabou sobre a terra uma chuva que inundou a terra. E todos os que não estavam naquela arca pereceram. O que estava acontecendo naquela ocasião? O que estava acontecendo é que Deus estava exercendo juízo sobre a face da terra. Ele estava pesando a sua mão sobre a humanidade por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, das suas maldades. E o que acontece é que quando você lê as Escrituras, você vai perceber que em vários momentos Deus exerceu juízo sobre a face da terra. A gente pode citar aqui o caso de Sodoma e Gomorra, quando Deus fez cair fogo e enxofre dos céus sobre a terra, e aquelas cidades foram totalmente consumidas. Na história do povo de Israel, houve algumas ocasiões em que pragas foram enviadas por meio do povo, e milhares de pessoas, centenas de milhares, morreram. Era o exercício do juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. E quando Ele exerce juízo, quando Ele pesa a sua mão sobre a face da terra, sobre os homens, ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. E eu quero, trazendo a lembrança do dilúvio, chamar a sua atenção para o fato de que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está exercendo juízo sobre a face da terra. Nós acabamos de sair de uma pandemia mundial que vitimou fatalmente milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Coisa terrível, né? Estamos vendo catástrofes terríveis acontecendo sobre a terra, de tsunamis, terremotos, fome, guerras. E estas coisas, eu posso dizer para você, é um pesar de Deus sobre a face da terra, é um juízo divino. E isso nos prepara para o grande final, o grande juízo final, que é quando Deus vai julgar todos os homens, e aqueles que forem achados salvos, que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, esses vão herdar a vida eterna, a salvação. E os que não tiverem seu nome no livro da vida, esses serão lançados naquele lugar chamado inferno, a segunda morte, de onde jamais sairão, e é terrível. E exatamente por isso, hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus,
a todos nós é para que nos arrependamos, para que nos convertamos, para que o busquemos enquanto podemos achar, para que venhamos para a sua santa presença. Esse é o chamado de Deus para a humanidade. Quero falar ao seu coração, meu amigo, que me ouve em qualquer lugar. O juízo está acontecendo e ele vai se intensificar e vai chegar uma hora em que todos nós, eu e vocês, vamos ter que estar diante de Deus e ele vai então nos cobrar. A alma que pecar, essa morrerá. Aquele que escolheu ou escolher o caminho errado, o caminho estreito ao invés do caminho largo, o caminho sem Deus ao invés do caminho de Deus, o caminho do pecado, da vida errada ao invés do caminho dentro da lei do Senhor, dentro dos seus ensinamentos, aqueles que escolherem o caminho errado, esse caminho largo, então serão lançados nesse inferno, nesse lugar terrível. Eu sei que essa é uma mensagem que não é agradável de se ouvir, nem agradável de se transmitir, mas ela é uma mensagem necessária, porque estamos vivendo hoje num tempo em que as pessoas estão muitas vezes sendo enganadas, e algumas pessoas elas chegam a pensar que seria impossível Deus exercer juízo sobre a sua vida, que seria impossível Deus lançar alguém no inferno, que seria impossível acontecer uma coisa como essas, pelo fato de Deus ser amor. Mas o que essas pessoas não entendem é que Deus é amor, de fato, e Ele nos ama de uma forma extraordinária. Seu amor é incomensurável, mas Ele é justiça também, e Ele é fiel, e aquilo que está determinado, que está prometido, que está dito, Ele cumpre. E Ele tem dado à humanidade a oportunidade de arrependimento, de conversão, de mudança. Fazem 2000 anos que Jesus Cristo esteve aqui chamando a humanidade de volta para Deus. E nesses 2000 anos que já se passaram, os pregadores estão chamando a humanidade de volta para Deus. E o que os homens têm feito? Muitos têm ouvido, têm realmente se arrependido, se convertido e se voltado para Deus. Infelizmente, a gente tem uma grande maioria de pessoas que estão fazendo ouvidos de ferreiro, que estão repetindo o que aquele povo da época de Noé fizeram. Noé passou pelo menos uns 120 anos construindo aquela arca, anunciando que viria um dilúvio sobre a terra, que era para que eles se arrependessem, mas eles não quiseram se arrepender, não quiseram se voltar para Deus. E o que aconteceu? O dilúvio veio e eles pereceram. Porque Deus é juízo, é justiça, e Ele cumpre a sua palavra. Meus amigos, meus queridos espectadores, telespectadores, né? Aí do nosso canal aqui no Facebook, no YouTube, eu quero lhes dizer, Deus exerce juízo, hein? E nós estamos vivendo um tempo desses. Ouça a voz de Deus, ouça o chamado de Deus e volte-se para Ele. Converta-se a Ele. Venha para Ele. E Ele, por certo, te receberá. Deus te abençoe, hein? Quero convidá-lo para, neste próximo domingo, vir participar conosco aqui em Manaus
da nossa grande concentração de fé que acontece todos os domingos. Estas reuniões são reuniões de avivamento, são reuniões de crescimento espiritual, e eu quero convidar você a vir participar conosco. O nosso culto, ele começa às 19 horas, é um culto de 1h15, mais ou menos, e todas as pessoas são bem-vindas. Então, domingo, às 19 horas, esteja conosco aqui. Vou lhe dar um endereço, anote aí para você poder nos encontrar. É aqui na zona norte de Manaus, na Cidade Nova 2, na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Domingo estarei aqui esperando você. E agora, meus amigos, eu quero fazer junto com você a oração da libertação. Esta oração que temos feito todas as sextas-feiras aqui nessa transmissão. Ligue o seu pensamento com Deus, vamos juntos orar. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, estamos neste momento formando a corrente poderosa de libertação. Te apresento todas as pessoas que estão me assistindo neste momento, em qualquer lugar da terra, e aquelas que irão me assistir depois, quando este vídeo estiver sendo revisado, repassado, reprisado. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja curando os enfermos, libertando os oprimidos, desfazendo da vida dessas pessoas toda obra maligna, toda obra de Satanás, toda obra negativa, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida destas pessoas, nesta noite abençoada de sexta-feira. Pai, liberta das drogas, liberta dos vícios, liberta do pecado, liberta do mal e traz essas pessoas para a tua santa presença. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, receba a resposta da sua oração. É o que eu peço a Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amigos, em toda a terra. Quero mandar um abraço muito especial a todos os membros, amigos e simpatizantes aqui da nova igreja Querigma, em Manaus. Quero mandar um abraço aos que estão lá na África, no Afeganistão, nos Estados Unidos e em todo o Brasil e em qualquer outro país, outro lugar da terra onde estamos chegando através da internet. Recebo aí também um abraço aqui do pastor Roosevelt. Quero mandar um abraço também para Marcelene Mesquita e para o pastor Fernando Viana, meu querido amigo. Um abraço apertado, forte, né? Recebam, então, um abraço aqui do pastor Roosevelt. Bem, meus amigos, eu quero antes de encerrar essa nossa transmissão, nessa noite abençoada de sexta-feira, eu quero dar a vocês a oportunidade de contribuírem com o nosso ministério. Você sabe que quando você ajuda a obra de Deus, você é abençoado. Quer você queira, quer não, quer acredite ou não, isso é um fato. Quando você contribui com a obra do Senhor, ajuda os missionários que estão a fazer a obra de Deus, o que acontece?
Deus te abençoa, Deus prospera a tua vida. Está escrito, veja bem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esta é a palavra de Deus. Quer gostem, quer não. Esta é a palavra de Deus, isso é fato. Então, meu amigo, eu quero convidá-lo a semear aqui no nosso ministério, aqui em Manaus. Você pode enviar uma oferta missionária, você pode enviar um dízimo, você pode enviar uma contribuição de amor no valor que você quiser, que você puder, que você sentir no seu coração. E eu digo a você, você estará muito nos ajudando, porque nós precisamos do seu apoio financeiro. Além das suas orações, nós precisamos também do seu apoio financeiro, da sua ajuda para continuarmos a realizar a obra do Senhor. Eu vou dar para vocês a nossa chave no Pix, para que através dela você possa fazer a doação. É este número de celular. Anote aí. 92 98 442 91 25. 92 98 442 91 25. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos os que vão contribuir com o nosso ministério. Que as bênçãos do Todo-Poderoso recaiam sobre a sua vida e que Ele abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Quero agradecer de coração a audiência de vocês, a participação de vocês, e fica aqui o meu convite. Venha participar conosco neste próximo domingo da nossa grande concentração de fé, de avivamento e crescimento espiritual. É aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Você, meu amigo, é meu convidado especial a vir participar conosco. Estarei esperando você, hein? Bem, uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus